Momento do Discipulado. O discípulo deve aprender que é Deus quem nos livra dos maus. Quando nós conhecemos o Senhor, nascemos de novo, não tínhamos nada de bom. Ninguém deve se enganar a si próprio achando que tinha virtudes por causa da boa educação, porque nasceu uma pessoa boa. Nenhum de nós é bom, ninguém nasce bom. Todos nascemos pecadores. Porém, a educação nos ajuda estabelecendo princípios, regras, e nós, pela boa educação, já temos uma situação melhor. Porém, corremos o risco de nos gabarmos da boa educação que recebemos e extrapolarmos a nossa limitação humana e nos arrojarmos assim a uma posição que não temos, de acharmos que somos bons. Isso é muito confundido, uma pessoa boa com um bom religioso. São coisas que deveriam ser diferentes. A pessoa boa, ela tem princípios, age corretamente, anda de forma direita, e essa pessoa se sente boa. E tem muita tendência para ser um fariseu. Eu, Senhor, não sou como esses homens maus, não sou viciado em nada, Senhor. Eu não sou dado a bebida, não jogo dinheiro fora desperdiçando com prostitutas. Eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu ando de forma muito correta, eu tenho até direitos com o Senhor. Que coisa tremenda, isso é o fariseu. Mas existem muitos que, por causa de uma boa educação, se arrogam a uma posição de fariseus, como quem tem méritos diante de Deus. Isso é totalmente errado. Essa pessoa vai ter dificuldade em se converter, vai ter dificuldade em se converter, porque ela precisa reconhecer o seu erro. Ela é pior do que os outros. O fariseu era pior do que o samaritano. O samaritano, as 2 pessoas que foram ao templo para orar e Jesus observava, o samaritano era todo errado, mas se humilhou e recebeu a atenção de Deus. O fariseu era todo certinho, ele se gabou na presença de Deus e foi rejeitado pelo Senhor. Hoje é mais ou menos assim. As pessoas boazinhas não somam muito na igreja, não. Eles são bonzinhos demais, que precisam receber reconhecimento. Eles não se humilham, não servem, não trabalham, não procuram outros, não evangelizam. Os bonzinhos nas igrejas em geral não evangelizam. É uma situação interessante essa, e nós temos esse conceito então de que existem pessoas boas e más. Eu peço que Deus nos livre dos bons, porque é pela graça tudo que fazemos para o Senhor. Se temos algo de bom, é de Deus que vem. O bem só vem de Deus. Mas Deus nos livre das pessoas que a si mesmos se julgam boas. E as igrejas estão cheias. A pessoa é tão boazinha que o lugar dela é na igreja. Há um conceito totalmente errado de que a igreja é o lugar dos bons. Não, é o lugar dos pecadores arrependidos e que por causa de seus pecados se acham devedores a Deus e trabalham para servir ao Senhor, tentar recuperar um pouco do seu passado. Mas os bons não precisam disso, porque eles já são bons, eles se sentem bons. Veja como é mal isto. Pois é, mas nós temos uma certa ojeriza aos maus, assim, como as prostitutas, como os bandidos, cracudos. A gente quer manter essa gente longe, porque são maus aos nossos olhos. Mas o Senhor nos manda amar a todos. E se há pessoas mal intencionadas, bandidos, ladrões e pessoas que querem nos passar um golpe, se há pessoas assim, o Senhor
é quem nos livra dessas pessoas. Eu tenho muitas histórias assim, muitos casos impressionantes de situações em que eu seria assaltado e Deus me livrou de uma forma milagrosa. Eu vejo a mão de Deus em tudo isto. E o Salmo 9 nos diz isso: cantai louvores ao Senhor e proclamai os seus feitos, pois Ele é quem requer o sangue, ou seja, Deus é o vingador. Lembra-se de tudo isto, Deus não se esquece. Ele não se esquece do clamor dos aflitos. Se uma pessoa está aflita e chora diante de Deus e ora a Deus, é Deus quem vai livrá-la. E o salmista, então, no versículo 13, diz: olha, você deve orar assim: compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. É o Senhor quem vai agir em nosso favor, e o nosso clamor deve ser dirigido a Ele, e não a um sentimento de vingança, ou denúncia à polícia, ação na justiça, ou a gente pegar em armas, nada disto. É o Senhor quem nos livra. Nós não temos que ter armas para nos defender, é o Senhor quem nos defende. E também, quando a gente vai à justiça, muitas vezes a gente fica decepcionado, pois que a justiça humana não trata de justiça, mas de legalidade. São conceitos diferentes, e há pessoas que ficam decepcionadas quando recorrem à justiça. Primeiro, para recorrer à justiça tem que ter grana. Se você não tiver advogado, como pagar e condições de esperar, porque a justiça não anda no tempo que você quer. A justiça humana tem um tempo dela. Então, pessoas vão ficar decepcionadas com isso. Puxa, eu tenho um direito certo e garantido, já tem 20 anos essa causa, até hoje não saiu. Tem que aprender essas coisas, mas quando entregamos a Deus, é Deus quem decide, resolve, nos julga, é Deus quem nos vinga, e temos que ensinar isso para as pessoas. Estamos em um mundo mau, as pessoas são más, inclusive dentro das igrejas. Deus nos livre dos crentes que não produzem fruto, dos acomodados. Deus nos livre daqueles que se julgam bons na igreja, para a gente não se amarrar com eles, não ficar perdendo tempo com eles. Nós temos que produzir frutos, amar os pecadores, ajudar os que precisam. Os bons não vão precisar, não vão nem querer nossa ajuda. Então, nós vamos nos dirigir, ocupar o nosso tempo e o nosso dinheiro com aqueles que realmente precisam. Temos que ensinar isso. Não fique com raiva de ninguém, não fique julgando ninguém na igreja, mas entenda para quem Deus quer que você dirija seus esforços. E não queira se defender, nem bater boca na igreja, nem discutir nada, porque Deus é quem pode fazer tudo isto, mas você se ocupe com as coisas boas que vão produzir frutos. É isso que vai fazer a diferença na eternidade. Fuja então de bate-boca, fuja da influência dos maus e procure o caminho para produzir frutos. Se junte àqueles que estão produzindo frutos. Deus quer que a gente ande nessa direção.